boa noite a todos. Quero começar por agradecer ao Mateus, que me convidou mais uma vez para fazer uma apresentação de um dos seus livros. Já lá vão uns anos da última vez que eu estive aqui em Coimbra, fazer a apresentação do livro anterior do Mateus. Eu não me lembro onde é que foi. Pois também. Pronto. Foi. Excelente. Estão aqui algumas. Estão todas. Se calhar estão todas, na realidade. Os escritores esquecem de apresentar os livros. Mas se encontravam, se podem esquecer. Não, aqui não vou esquecer, de certeza. E, portanto, queria agradecer muito ao Mateus o convite para apresentar este livro. Nós somos amigos já de longa data, não é? Eu sou de Porença à Nova, até foi lá que nós nos conhecemos, estando eu a chegar de uma viagem. Eu também li este livro, obviamente, não é? Nunca estive no Egito. Depois de ler este livro e depois de ouvir aquilo que o Mateus disse sobre as suas várias viagens ao Egito, fiquei com muita vontade de lá estar. E, portanto, hoje vamos ter aqui a oportunidade de falar um pouco com ele sobre a sua viagem. O meu objetivo não é que vocês me ouçam a falar muito. Eu vou fazer algumas questões ao Mateus para direcionar a conversa. Idealmente, eu gostava muito que vocês interrompessem. Muitos de vocês já viajaram com o Mateus também. Eu sei que nós temos uma audiência também, segundo me dizem, muito numerosa, do lado de lá. Portanto, estejam à vontade para perguntar o que quiserem. Algumas notas introdutórias do Mateus. O Mateus atualmente é guia de viagens na Nomad. Este não é o seu primeiro livro. Portanto, os seus livros andam muito em torno da viagem, da experiência do viajante durante esse processo, não é? Vocês, para os que já leram os outros livros, vão ver aqui alguns momentos de o que é a experiência do viajante durante a sua viagem, não é? E o que é o sítio onde ele está, o que é que está a acontecer à sua volta, não é? Não é meramente uma descrição daquilo que está à volta, não é? Portanto, é uma das coisas que eu gosto muito nos livros do Mateus, é que vocês conseguem se sentar no lugar do viajante, não é? E, portanto, Mateus, como é que te queres apresentar? Bem, eu antes de mais nada quero agradecer o convite para estar aqui. Tenho que agradecer aqui ao André porque mais uma vez se disponibilizou para vir apresentar o meu livro e agradecer ao Rui em particular que me deixou o convite para esta 54ª conversa, portanto acho que é assim uma responsabilidade acrescida. E obrigado a vocês todos por terem vindo a esta hora, e num dia de que ameaça chuva, não é? Nós portugueses costumamos, qualquer pingo de chuva já não nos faz sair de casa, portanto, muito obrigado por terem vindo. Tem sido um presságio nestas minhas apresentações. Em Lisboa estava um temporal imenso, no Porto igual, e hoje, portanto, é um bom presságio, exatamente. Em jeito de apresentação, é muito isto que o André já foi dizendo. Eu posso dizer, grosso modo, que me iniciei no mundo das viagens já relativamente tarde, considero, aos 24 anos, mais ou menos. Foi quando comecei assim a dar uns passos um bocadinho mais largos e mais além fronteira, sendo que só 5 anos mais tarde é que então faço assim aquela que eu considero a minha grande viagem entre a Noruega e a África do Sul, uma viagem overland durante 7 meses, procurando ter o comboio como um meio preferencial, mas obviamente não sendo sempre possível, portanto recorrendo a tudo o que era ao que aparecia, e essa viagem acaba por de alguma forma mudar a minha vida. Eu sou arquiteto de formação e é a partir daí, com este selo, digamos, dos comboios e com esta intenção de transformar a viagem em algo mais sério, que eu depois acabo por estabelecer o primeiro contacto com a Nomad. Antes disso, ainda com a Papaléguas. Tive uma curta passagem de cerca de 1 ano pela Papaléguas e então depois acabo por ingressar na Nomad, onde estou este ano a completar 10 anos de líder de viagens. Provavelmente não. É o sítio onde eu estive mais tempo e
e onde me sinto muito bem e provavelmente onde irei continuar nos próximos anos. E tem sido esse percurso que me tem, que possibilita que eu esteja aqui hoje, ou seja, é a partir daí que surgem as viagens, a hipótese de escrever sobre elas e de vir falar sobre elas. No fundo, é um bocado isso. Gostei. Pronto, então, Mateus, ia-te pedir para leres a nota introdutória. Não vamos revelar muito do livro, não é? Só aqui umas pequenas entradas. Então, há aqui um pequeno texto em inglês que eu vou ler em português, para ser mais fácil, em que basicamente isto é uma mensagem que eu troquei com um alojamento no Cairo, isto em dezembro de 2013, e eles dizem que a situação no Egito está atualmente mais calma e que naquele mês, ou seja, dezembro, pela primeira vez em muito tempo, estava-se a verificar um aumento significativo do número de turistas, não só naquele alojamento onde eu ia ficar, mas na cidade também. E então eu começo por dizer que tudo parecia relativamente tranquilo no Egito. Os turistas estavam de regresso, os comboios voltavam a circular depois de meses parados por decreto governamental e a paz havia regressado à Praça Tahrir. Contudo, e face a tamanha instabilidade política e social, os protestos e manifestações acabariam por regressar poucas semanas depois do meu contacto com Dina. A 25 de dezembro de 2013, o governo de transição, liderado por Adli Mansour, atribuiu à Irmandade Muçulmana, deposta em julho sob enormes protestos e violência, a responsabilidade de um atentado à bomba contra uma esquadra da polícia de Al-Mansura, a leste de Alexandria, e declarara organização terrorista, ainda que os visados nunca tivessem reivindicado o atentado. Seguiram-se mais protestos e atos de violência contra alegados simpatizantes da Irmandade e, em resposta, mais explosões no Cairo. O meu regresso ao Reino dos Faraós, em janeiro de 2014, depois de lá ter passado todo o mês de dezembro de 2011, não podia, pois, ter acontecido num clima mais tenso. Mas se havia lição que fora aprendendo com as viagens, é que dificilmente as coisas são exatamente o que parecem. Os problemas no Egito são políticos. Não há nada contra os turistas, tranquilizava o amigo Osama a partir do Cairo. E era exatamente assim que eu pensava. Portanto, depois vocês vão perceber ao longo do livro que o Mateus esteve no Egito várias vezes. Portanto, existem aqui relatos dessas várias viagens. O Mateus acaba por atravessar o Egito numa altura de um contexto político ou social um bocadinho atribulado. Podes-nos falar um pouco sobre o que é que tu experienciaste, como é que foi o impacto nas pessoas daquilo que tu viste no Egito durante essas épocas um pouco mais atribuladas? Eu creio que, talvez tirando agora a última vez, eu tive 3 vezes no Egito, assim para contextualizar, sendo que de cada vez tive um mês inteiro. E talvez só a última vez tenha sido aquela mais tranquila. Eu estive em dezembro de 2011, como eu relatava aqui, ou seja, 10 meses depois, grosso modo, da queda do Mubarak. A cidade estava em convulsão, embora supostamente mais tranquila do que no início do ano, mas na altura em que eu chego, passado pouco tempo, passado uns dias, há assim uma manifestação pacífica junto à praça e há uma das pessoas que se manifestava foi puxada pela polícia, pelos cabelos, uma mulher, e isso gerou uma onda de violência maior ainda e transformou novamente a praça, que já não tinha tenda, já não tinha aquele acampamento que nós vimos no início da Primavera Árabe, transformou novamente a praça num lugar de confrontos. Não sei, para quem já esteve no Cairo, ou para quem tem pelo menos uma ideia da Praça Tahrir, em frente à Praça Tahrir há uma ponte que cruza o Nilo, e se nós viermos do Nilo para a praça, à direita há uma rua que leva à zona dos ministérios, uma zona mais governamental também, e era aí que se concentravam os protestos. Então a polícia ergueu um grande muro de betão, literalmente, com grandes blocos de pedra, e
o que nós víamos ali era os manifestantes a tirar pedras e coquetéis Molotov para a polícia a responder igualmente com pedras, era assim um bocado surreal. Portanto, foi mais ou menos neste clima que eu visito o Cairo a primeira vez. Isto depois de algumas pessoas que eu fui encontrando ao longo da viagem. Isto acontece precisamente na tal viagem entre a Noruega e a África do Sul. E pelo caminho havia pessoas que me diziam que eu não aguentaria 3 dias no Cairo, que o Cairo é uma cidade super caótica e relatos de pessoas que diziam que chegavam ao Cairo e não saíam do hotel, coisas assim. E portanto era com este sentimento que eu ia para o Cairo, mas a verdade é que a cidade é muito, muito para lá destas da praça. É uma coisa que eu acho que esse foi talvez o primeiro grande ensinamento, foi que por mais que nós liguemos a televisão e vejamos aquelas notícias sempre muito alarmantes de determinado sítio, isso é uma coisa quase sempre muito pontual e muito localizada. Dificilmente podemos generalizar sequer à cidade. Acontecia ali. Eu lembro de estar na praça e haver vendedores de pão e de t-shirts e 50 metros ao lado os tais manifestantes a tirar pedras e coquetéis Molotov. Portanto, era assim. Pronto, este foi o meu batismo do Cairo. Sendo que a verdade é que eu acho que não podia ter tido melhor recepção, não neste contexto, obviamente, mas a minha primeira noite no Cairo, eu fiquei num hostel e havia lá um grupo de outros viajantes que já lá estavam há algum tempo, inclusive um sudanês e um sueco que também estava numa grande viagem, não sei, já não me recordo exatamente para onde, mas ele, qualquer coisa na Ásia, sei que já lá estava empancado para aí há 2 meses também, para verem que uma cidade nos suga. E eles convidaram-me logo para ir ver uns concertos e umas coisas assim. E, portanto, eu chego ao meu... sim, grosso modo, o meu primeiro país muçulmano, assim, mais ortodoxo, se quisermos. E a minha primeira noite foram concertos de rock e uma noite no Cairo Jazz Club, em que eu parecia que tinha voltado à Europa. Portanto, foi assim incrível, não é? Depois, então, regresso em 2014, precisamente na altura em que se estão a comemorar 3 anos da queda de Mubarak. Nós chegamos ao Cairo a segunda vez a 25 de janeiro de 2014, depois vínhamos nós no autocarro a ouvir 6 explosões na cidade. E sim, depois, entretanto, na polícia a disparar gás lacrimogéneo e coisas assim. Foi assim a nossa segunda chegada ao Cairo. Mas tudo isto, insisto, acho que são coisas que não caracterizam a cidade. Embora eu, por exemplo, na última vez, o que eu senti é que a cidade estava muito mais apaziguada, é verdade, mas que lhe faltava precisamente, e isso é algo que eu digo precisamente aqui no fim do livro, eu senti que lhe faltava, até posso ler, eu digo que lhe falta a embriaguez da esperança, o deslumbre da perspectiva de melhor. Faltavam as conversas animadas, o debate político, as mochilas dos estudantes carregadas de slogans e palavras de ordem, os cartazes enrolados e bandeiras tricolor. Faltavam as caras riscadas de vermelho e branco e preto. Porque a cidade, naquelas 2 primeiras vezes em que eu estive no Egito, a esperança transforma as pessoas e sentia-se isso na rua. Então no Cairo era por demais, e desta última vez isso já não estava presente. Mas pronto, os lugares, tal como as pessoas, têm várias faces, vários momentos, e é isso que torna as cidades tão interessantes. Tiveste a sorte de apanhar, ao fim e ao cabo, um processo de transformação, não é? Sim. E lá está, tu já ias com alguma expectativa do que é que seria o Egito, não é? Desde não vais aguentar 3 dias, porque é muito caótico.
Como é que era a tua expectativa, se te recordas, como é que era a tua expectativa antes de chegares ao Egito e 3 vezes, após 3 visitas ao Egito, como é que a tua percepção mudou? Eu não sei se, curiosamente, não sei se tinha muita expectativa em relação ao Egito em si, antes de lá ir. Eu acho que tinha o fascínio que toda a gente acaba mais ou menos por ter, não é? Fruto deste passado, sobretudo ligado ao período faraónico, que o Egito nos transmite, mas não tinha, acho que não tinha bem consciência do que seria uma cidade como o Cairo, por exemplo. É provável que ao falar do Egito, falo muitas vezes do Cairo, porque é uma cidade, está no meu top 3 das minhas cidades preferidas, e embora não seja propriamente sintomática de todo o resto do país, é um caso muito especial. Mas, estava eu a dizer, não sei se tinha assim muita expectativa sobre o que é que ia encontrar. Depois, certamente não achava que não aguentaria 3 dias. Achava que seria uma experiência como outra qualquer, como em Amman, na Jordânia, ou por aí. Mas foi surpreendente, sobretudo porque encontrei precisamente várias faces da cidade. A cidade consegue ter, apesar de uma certa ortodoxia, insisto, relacionada com a religião, é capaz de ter ali a zona de Zamalek, por exemplo, muito mais ocidentalizada, muito mais livre, e depois bairros muito mais fechados. Depois tem a cidade do lixo, a cidade dos mortos, downtown, a cidade, eles chamam-lhe a cidade árabe. Todos estes separadores, ou estas áreas distintas da cidade, acabam por ser assim um impacto enorme e claramente algo que eu não contava. Porque uma coisa é pensarmos no Egito para ir visitar as pirâmides, e visitar o Museu do Cairo, e irmos a Assuão e a Luxor. Eu acho tudo isso incrível, mas o Egito, como qualquer outro país, é muito mais do que isso. E o que eu tentei neste livro foi precisamente falar sobre esses outros aspectos da cidade. E nesse sentido foi surpreendente. Eu acabei por me apaixonar de alguma forma pelo Egito, daí que tenha voltado tantas vezes, e pelo Cairo mais ainda. Se eu tive 3 meses no Egito, eu provavelmente 1/3 desse tempo deve ter sido passado no Cairo, se não mais. E portanto foi muito surpreendente nesse aspecto. E regressar tem sempre aquele condão que mais uma vez, que acontece também em todo lado, que é permitir que nós nos vamos familiarizando com os sítios. Perguntam-me muitas vezes, a propósito das viagens que eu faço para a Nomad, se eu não me canso de estar sempre a repetir os mesmos sítios, os mesmos destinos. E muito honestamente, não. Eventualmente pode haver um ponto em que isso aconteça, mas acho que não é tanto o cansaço do sítio, sei lá, poderão ser outras coisas. Eu lembro-me que, acho que não será nenhuma inconfidência, no caso do Transsiberiano, por exemplo, não era eu adoro comboios e, portanto, não seria pelo comboio, que é o cerne da viagem, que eu passaria a deixar de querer fazer, ou passaria a deixar de querer fazer a viagem. Naquele caso foi sobretudo porque eu sentia que, enquanto experiência profissional, digamos assim, aquilo já não trazia grande desafio. Porque repetir os sítios é ótimo, porque permite isso. E, sobretudo, este lado de nos irmos familiarizando com os sítios é também familiarizar-nos, arranjar amigos, cumprimentarmos as pessoas na rua. Um dos comentários que eu mais gostei de uma viajante minha, na viagem do Expresso do Oriente, por exemplo, em Istambul, foi dizer-me que a coisa que mais gostei foi ver-te a cumprimentar as pessoas na rua. E vivia na rua e tal, e eu cumprimentava pessoas que eu
já conhecia, de tanto ir ali, né? E isso muda tudo, porque eu acho que isto também faz de nós mais viajantes e menos turistas, sendo que isto é um debate, se calhar, para outra altura, mas eu acho que nos aproxima, sobretudo, do que é essencial na viagem, que são as pessoas. Nós dizemos sempre isto, né? É um clichê, mas é verdade. Mas isso também só é possível com esta repetição. E, portanto, regressar ao Egito devo confessar que no Egito ainda não consigo propriamente ter estas ligações, mas há uma história curiosa que eu conto aqui no livro, e acho que até pode de alguma forma vir a propósito desta questão, que é, na primeira viagem, em Assuão, assim, numa caminhada pela ilha Elefantina, acabamos num pequeno cafezito à beira do rio, e já tínhamos em ideia fazer um pequeno passeio de feluca, e então há assim um senhor que está a ouvir a nossa conversa e que se oferece para nos levar. Sem impor nada, não foi aquela coisa de... Ou pelo menos eu não senti que tivesse sido. Se calhar foi bem jogado e conseguiu o que queria. E pronto. Seja como for, se foi bem feito. Que era o Mohamed. Mohamed também são quase todos, na verdade. O Ali, Mohamed é o irmão, na verdade. E o Ali, pronto, no dia a seguir levou-nos a navegar e tal. Pronto. E nunca mais falei com o Ali. Eu regresso ao Egito 8 anos depois, a segunda vez, né? E fui à procura do Ali e acabei por o encontrar. E o Ali voltou a levar-nos de feluca pelo rio, e isso é espetacular. Essas ligações são incríveis. Depois acabei por conhecer o irmão e saber um pouco de um primo que também tinha navegado connosco a primeira vez e que entretanto tinha ido para os Estados Unidos e que não sei o quê. E isso dá personalidade, personifica a viagem. E isso é espetacular. Há o título de um dos livros de Mateus tem lá no título Para Poder Voltar, que lá está. Eu já vos disse ao início, é um dos meus livros favoritos do Mateus, e acho que se nota muito bem isto que o Mateus está aqui a dizer, não é? Que uma parte boa da viagem é lá acabar também, não é? Que nos permite lá voltar um dia mais tarde, não é? Podemos fazer uma coisa mais numa ótica só de passagem, isso não tem mal nenhum, não é? Existem essas duas abordagens. Mas é sempre muito interessante nós, passado alguns anos, de facto, voltarmos e... ok, sim, assiste. Eu provavelmente há 12 ou 13 anos atrás tinha aquele objetivo de ter muitos carimbos no passaporte. Era aquela coisa de... Acho que é a ambição de iniciado, não é? Querer ir a todo lado. E uma coisa que estes anos de profissional das viagens, sei que posso dizer assim, me tem mostrado é que isso não faz qualquer sentido. E hoje não me custa nada, vamos voltar ao mesmo, né? Não me custa nada voltar aos mesmos sítios em vez de ir para um sítio novo. Porque, além de tudo o que eu já fui dizendo, há outro aspecto que é o de nós... os sítios vão-nos questionando, vão-se revelando, e dessas revelações surgem dúvidas ou vontades de conhecer determinados aspectos, e nós, ao regressar, conseguimos ir colmatando essas falhas. Ou seja, vamos mergulhando mais ainda nos sítios, e eu acho que isso é muito mais interessante do que simplesmente dizer que já estive em 150 países. Acho que não, na verdade, não diz nada de... Não diz nada. Não diz nada. Acho que concordo. Vamos ler aqui mais uma passagem do livro. Não vou revelar muito para vocês terem esse privilégio de ler as coisas pela primeira vez, mas é em particular uma passagem que eu gostei muito aqui do livro. Precisamente sobre o Ali. Ali aguardava na margem direita do Nilo. Da sua feluca soltava-se o perfume de cebola picada em azeite. Preparava o almoço para largarmos amarras. Favas no esturgido à moda núbia, falafel, bolinhos de puré de grão com coentros, salada, pão e queijo.
Rumamos a norte, a favor da corrente. Ali fez içar a vela triangular que nos permitia navegar contra o vento, ainda que em constante zigue-zague. Ali, segurando firme o leme, debatia-se numa constante dança entre um lado e outro da vela. No convés, estenderam uma série de colchões. O vento soprava. Estava bom para velejar. Em dias assim, e começando cedo, seria possível chegar a Comhombo ou ainda mais além. Quando solicitado, Ali navega até Luxor, numa viagem de 5 dias rio abaixo. Tenho um amigo inglês que gostava de se juntar a nós para o pôr do sol. Vocês importam-se? Perguntaram. Está a construir casa aqui na ilha e passa cá metade do ano. Conheço-o há uns 15 anos. Richard veio ao nosso encontro no seu pequeno barco a motor na companhia de Mohammed, amigo comum de Ali e com quem estava a construir uma casa. Terá 2 pisos, um para mim e outro para ele, contou. Estamos a tentar construí-la pelos métodos tradicionais, mas já não há quem as faça. Tivemos de recrutar construtores em Comhombo para fazer as cúpulas ao estilo núbio. Richard, de parcos cabelos brancos e olhar camuflado, sobre uns joviais óculos de sol surfista, subiu a bordo, munido de um franco sorriso. I brought the gin. Richard, diplomata reformado, encontrara no clima de Assuão o alívio para as dores do corpo e da idade. Os tristes invernos bretões passavam-os ali, fugindo para a Inglaterra, apenas quando o calor se tornava demasiado inclemente. Dizia conhecer Assuão há mais de 20 anos. Quando vim cá pela primeira vez, não havia marginal nem estrada alcatroada. Não haviam prédios altos, nem os atentados que por aí se foram construindo. E agora, com a nova ponte, a margem ocidental terá certamente o mesmo destino, desabafava. Não há qualquer consciência urbanística ou paisagística. Reparem, por exemplo, aqui no Hotel da Ilha. Foi construído pelo filho de Mubarak. Quando o pai cá veio, não sabia sequer que era o filho quem estava a construir e perguntou: quem é o responsável por esta aberração? Mandou suspender a obra e ordenou que não fossem construídos mais pisos. O projeto tinha o dobro da altura do que agora se vê. Este tipo de insultos, infelizmente, encontravam-se espalhados por todo lado. Portanto, aqui vemos nesta pequena passagem, de facto, este calor, não é? Que é o cabo das pessoas que encontraste por lá. Que outras interações é que te marcaram mais, assim, com habitantes locais enquanto estiveste no Egito? Assim, de repente, eu recordo... Por acaso, eu se calhar tive mais interações com pessoas que estavam a viver no Egito, mas que não eram egípcios, do que propriamente com egípcios. Até porque a língua, às vezes, é uma barreira. Mas lembro-me de um miúdo do uruguaio a viver em Luxor, com quem eu passei também uns dias da primeira vez. Mas lembro-me assim agora de repente de uma família. Uma das melhores interações foi em Siwa. Em Siwa, que foi assim... Siwa é um lugar mágico. É um oásis, é o oásis mais remoto do Egito. Fica ali mesmo já encostado à fronteira com a Líbia, a muitas horas de distância do Cairo. E foi impressionante porque nós, quando lá chegamos, na primeira noite fomos jantar lá a um restaurantezinho e conhecemos o empregado. E ele, assim do nada, no dia estava-nos a convidar para no dia a seguir irmos a uma festa. E nós achámos aquilo assim um bocado estranho, mas ok, tudo bem. No dia a seguir voltámos ao restaurante, perguntamos, então, e a festa? E ele, sim senhora, dê-me só aqui uns minutinhos, vou só vestir o meu casaco e já vamos. E aquilo foi surreal. Aquilo parecia uma cena de filme, porque nós fomos numa uma mota com 3 lugares atrás, uma coisa assim, tipo uma caixa, tipo uma espécie de tuk-tuk. Pronto. E então chegamos a um hotel, uma espécie de hotel, não sei muito bem. Sendo que para mim não tens luz sem luz, sem nada.
É ótimo ter uma assistente para me lembrar dos pormenores. E nós entramos e de repente ele vai, uma daquelas entradas com 2 portas, e ele vai assim ao meio das portas, abre, e está uma mesa enorme cheia de comensais, né? Todos sentados no chão, tudo a comer e tal. E aquilo é uma cena incrível, de filme. E nós também nos juntámos, fomos convidados para jantar e tal. Depois houve ali música, tiraram as mesas todas e houve música tradicional e dança. Mas é incrível porque mulheres só haviam estrangeiras, não havia locais, né? Mas aquilo era um bocado indescritível, porque eles dançavam, inclusive, uns com os outros e de forma assim um bocado até sensual, exato. Inclusive põem notas assim na... Ok. É estranho. Lá no cinto eles usam a jalabia, né? E depois amarravam a jalabia com um lenço assim, e eles iam lá pôr uma notinha e tal. E o viajante, quando é em Roma... Exato. Pronto. Assim uma cena um bocado surreal, porque depois passámos dali para o deserto, para um... Bem, aí então é que não sei mesmo exatamente onde é que estávamos, mas era assim uma tenda no meio do deserto, e a música continuou e a dança continuou, sempre naqueles moldes. Essa foi uma experiência assim, sim, bebida e provavelmente outras coisas, em abundância. Sim, essa foi incrível. Mas estava-me a lembrar também de uma festa de noivado, não era bem de casamento, porque ainda o casamento ainda não tinha acontecido, em Luxor também. Os povos árabes têm, eu acho que nesse aspecto são assim muito calorosos, e as festas extravasam a fronteira das nossas residências, né? ou da nossa família. Aquilo vem para a rua e depois quem passa é convidado. E foi basicamente o que nos aconteceu. Nós íamos numa rua, vimos uma grande festa e, claro, ficámos assim a ver, parámos para ver e logo somos convidados. Sendo que, pronto, é homens para um lado, mulheres para o outro, tudo bem, mas fomos logo inseridos na festa. Ela esteve a dançar e tivemos a comer e a beber também. E essas foram assim algumas das experiências. Já não vi álcool, não. E aquilo foi assim uma experiência muito gira. Grosso modo. Além dessa, para pessoas que não conhecem o Egito, pelo menos para mim, não é? Não, houve entre estes eventos que tu estás a relatar que não eram muito expectáveis para mim, enquanto pessoa pouco conhecedora do Egito. Que outros aspectos menos óbvios é que tu achas que existem no Egito para as pessoas no comum? Pessoas que não tenham estado lá, o que é que tu achas que são coisas menos óbvias para alguém que esteja antes de viajar e que Essa é difícil. Não sei. Menos óbvias. Convém saber antes de ir. Não diria que convém saber, não é? Ou seja, o que é que tu achas que pode quebrar mais a expectativa de um viajante comum que queira ir ao Egito, não é? Não tanto tens que levar esta ou aquela vacina, ou estas coisas não se podem fazer. Há assim algo que te... Não sei, eu acho que há países que podem ter muito isso, né? Ou seja, em que há um choque maior. Eu ali, apesar de tudo, não sinto, porque é um país já muito habituado ao turismo, vive muito do turismo. Aliás, um dos problemas que nós encontramos nas primeiras, sobretudo na segunda visita ao Egito, foi precisamente a ausência de turistas. E, portanto, a sociedade, de alguma forma, também se vai moldando a isso, né? E depois acaba por não haver grande choque. Não vejo assim nada que eu considero que seja assim uma grande surpresa. Para alguém que leia o teu livro primeiro e depois vá, não é? Sim, há um aspecto que esse é menos positivo e que para mim foi assim, talvez a coisa é um bocado marcante pela negativa, que é um certo assédio sobre as mulheres. E é forte, é muito notório.
independentemente de estarem acompanhadas ou sozinhas. Eu não sinto que haja uma ameaça, mas eu também sou o homem, não sou a mulher, né? Mas não creio que esse assédio possa ser consequente, mas é muito marcado e é chato. No mínimo, é chato. É tanto assim que eu falo um bocadinho disso também aqui nas últimas páginas do livro, e isto também tem a ver com a tal castração que a religião impõe à sociedade e aos jovens. Há uma série de estudos e a esse propósito, no que toca ao assédio sobre as mulheres no Egito, o número é muito elevado, sobre aquelas mulheres que se sentem, ou que já se sentiram ameaçadas. Houve inclusive um caso, e é desse que eu também falo aqui, de uma violação, e depois o Sisi foi inclusivamente visitá-la ao hospital e pedir desculpa pela nação. Portanto, é efetivamente um problema e é algo que se sente na rua, né? E isso foi marcante. De resto, não... Acho que é um país onde tu podes... que é muito diferente daquilo que nós estamos... que é o nosso cotidiano europeu, digamos assim. E, obviamente, chegando lá, há sempre um contraste grande e isso pode provocar algum choque. Tanto que, lá está, que há pessoas que dizem que não aguentam 3 dias pelo Cairo. Mas para o viajante, e aqui já não digo para o turista, estou a voltar outra vez a este. Para o viajante, acho que é uma coisa. Exato. Acho que é uma coisa que se aceita como sendo o lado. Vais à procura. Exatamente, o lado interessante da coisa. Se calhar, o que é pena é ser tão difícil no Egito viajar quase de forma independente. Tu, se fores num grupo, não podes andar livremente. Eu, por exemplo, se levar um grupo ao Egito, não posso andar lá com o meu grupo. Eu tenho que ter alguém de lá para me acompanhar. E isso pode, de alguma forma, condicionar os teus movimentos. Em Almínia, por exemplo, nós, e nem sequer éramos só os dois, né? Só eu e a Iola, nem sequer eram propriamente um grupo grande, mas a polícia andou sempre connosco. Desde que nós chegamos à estação, fomos colocados numa salinha. A tal questão da língua era um problema, porque eu não conseguia perceber porque é que nos tinham feito parar. Então tivemos ali uma série de tempo até que lá nos deixaram sair, mas saí para o táxi, que deixou o seu número de telefone ao polícia, e ao chegar ao hotel ligou ao polícia, tipo, estão entregues. Saímos para jantar e a polícia queria vir connosco também, assim, mais ou menos que fugir. E no dia a seguir queríamos dar umas voltas por ali, visitar o cemitério e visitar ali uns túmulos e não sei o quê. O polícia esteve sempre connosco. Era o taxista, o polícia e nós atrás. Segurança máxima. Segurança máxima. Mas é esse o sentimento deles, é que eles sentem que têm que proteger o turista. Aliás, nós chegámos a ouvir um comentário de que a polícia, ou o governo, digamos assim, não, se preocupava mais com os turistas do que propriamente com os egípcios. E no caso da Almínia, tem muito a ver com o facto de ter havido uns atentados uns anos antes, e então há ali um reforço da segurança. Isto são tudo coisas que podem ser assim mais diferenciadoras. De resto, não estou assim a ver mais nada. Só perguntar, já que estamos nesse assunto. Claro. Pessoas a viajarem sozinhas, e particularmente mulheres a viajarem sozinhas, então não será a coisa mais recomendável lá? Não. Pessoas... Sim, conheço pessoas que o fizeram e sem problemas. Agora, vão encontrar isso, seguramente. Mas eu acho que insisto, eu acho que não é consequência. É só o piropo. Só que é um piropo constante. E
Se me incomoda a mim, sim. Tem que arranjar o contacto da polícia também. Isso. Às vezes são criativos e até são piropos engraçados, não é? Do género. Como é que é? Onde é que encontraste essa flor? Em que jardim encontraste essa flor? Coisas assim. Pronto. Exato, se podem trazer. Não, mas não. É isso. É chato. Não vou minimizar. Não vou minimizar o ato em si, mas não acho que seja agressivo, mas é chato. Mas não há abertura da parte deles para o viajante dizer, olha, nós queremos andar sozinhos. Não, isso... Não sei se haverá abertura. Em grupo, não. Quando há um grupo, é impossível. Não é? E nos programas tem que constar que o programa do grupo pode dizer que aquele é um dia livre. Isso sim. Mas de resto, isso tem que estar tudo num oficial e sim. Cidades como o Cairo, Luxor, é mais fácil. Né? Há mais gente, é mais fácil de nos esquivarmos. Em cidades mais pequenas, eles andam sempre em cima. Sempre. E depois, há alguns também à procura do baxixe. Do baxixe. Lá é o baxixe. Que é uma instituição, mas podemos, se calhar, daqui mais à frente falamos sobre isso. Ok. Então, vamos presentear-vos com mais aqui um pedacinho do livro. Desta vez vou pedir ao Mateus que leia. Vou começar aqui e depois é até... Aqui. Faz favor. Descemos da Assiute para Alcarga, o oásis mais próximo do Nilo e capital da região. Um trecho de estrada em zigue-zague, qual caminho de montanha, separa a planície calcária do Ardenito, fronteira da era Mesozoica e Cenozoica. É incrível pensar como, há mais de 65 milhões de anos, eram estes os limites do mar de Tétis, antecessor do Mediterrâneo, tendo dado lugar a uma savana verdejante e repleta de animais selvagens. O mar esvaziou e a savana secou. Ficaram dunas de linhas íngremes, desfiladeiros rochosos, escarpas vertiginosas, planícies pontilhadas por estranhas colinas cônicas e lençóis de areia, neste que é talvez o mais diverso dos desertos da Terra. O caminho lembra-me da travessia do Transiberiano pelo inverno russo, daquela imensidão branca em correspondência com este vazio, o fascínio provocado pelos grandes espaços. Porque não cansa esta monotonia, a mancha contínua de nada como separador, um lugar que não existe, como no poema de Herbert Welder, um lugar no meio que serve para estar bem só, um nada que ajuda a fazer o viajante, um nada que torna tudo mais recôndito, um nada que antecipa a surpresa. É por ela que o viajante parte, pelo inesperado. É isso que o impele. O viajante indica muitas vezes a ideia de que parte pelas pessoas, mas ele não parte pelo outro. Parte pela curiosidade sobre o outro. É por isso que o verdadeiro viajante busca o lugar ignorado e não tão só a pessoa que ignora, porque haveriam muitas bem próximas, certamente. Não para ser o primeiro a lá chegar, mas para ser confrontado com a sua ignorância. O lugar longínquo, não na distância, mas da sua existência, intocado nas suas circunstâncias. O viajante busca outra realidade, eventualmente para a tornar também sua ou simplesmente para dela tomar conhecimento. Num planeta que é uma esfera, cada ponto é uma perspectiva pela qual vale a pena olhar com curiosidade, a si mesmo, como dizia Agostinho da Silva, para não impedir o saber, para afastar a ignorância da certeza. Há, no entanto, uma certa hipocrisia nesta busca curiosa, a ânsia de ser único, de ter o lugar só para si e o achar contaminado quando percebe que outros já lá se encontram. Como se só os outros tivessem essa capacidade destrutiva, como se nos assistisse um qualquer direito de privilégio ou de superioridade ética do viajante. Foi vagueando nestes pensamentos que chegamos à Alcarga. Muito obrigado. É também uma das minhas passagens favoritas do livro. Acho que vocês percebem porquê. A minha questão para ti, Mateus, é o que é que tu esperas que as pessoas sintam ao lerem o teu livro? Bem, eu antes de mais, eu acho que isso é comum a todo o escritor de viagens, se é que eu não gosto muito do título, mas acho que para ser mais fácil
explicar, acho que chamar-lhe isso faz algum sentido. Acho que aquilo que o escritor de viagens mais procura é trazer o leitor, ou levar o leitor para aqueles lugares. Portanto, quando dizem eu li o teu livro e consegui estar lá, é o maior elogio de todos. Portanto, é isso que eu espero conseguir. E depois é acima de tudo, tal como dizíamos no início, que isto não seja apenas um relato da minha viagem em si, mas seja de alguma forma um documento daquilo que é a minha perspectiva sobre as coisas, em função do lugar, não tanto fui daqui a ali, ou vi isto, ou vi aquilo. Vocês, se calhar, alguns de vocês estranharão que eu provavelmente falo muito pouco sobre o Vale dos Reis, ou mesmo sobre as pirâmides, acho que falo muito pouco. Durante a escrita questiono-me a mim mesmo se faz sentido ignorar, ou melhor, não é ignorar, mas não dar mais importância a esse lado, mas efetivamente acho que não é isso que eu procuro. Puxando um bocadinho a fita atrás e indo, por exemplo, ao livro anterior, que tu também apresentaste, esse livro, por exemplo, é mais do que a viagem pelo Transiberiano. Eu acho que há ali duas viagens. Há a viagem física e a minha viagem interior. O livro tem duas vozes, né? Quem leu percebe isso perfeitamente, né? Há duas vozes no livro que vão relatando viagens diferentes, né? E procuro mais trazer para os meus livros aquilo que eu estou a sentir naquele momento, que é muito fruto de duas coisas: de eu estar simplesmente em viagem e de estar naquele sítio em concreto. E portanto é isso que eu espero conseguir colocar aqui, e que isso seja de alguma forma interessante para quem lê, né? E essa é a parte mais difícil. Agora que já demos um longo pontapé de saída, ia se calhar sugerir ou pedir-vos que também pudessem apresentar as vossas questões, os vossos comentários daquilo que ouviram até agora, o que é que gostaram mais, estão intrigados com o quê relativamente a isto. Aproveitar que temos aqui o autor, não é? Boa ideia. Questões? Lá em casa, sei que também temos audiência, não é? Posso começar eu? Claro, Dizer claro. uma coisa. Mateus, acho que o teu livro tem um defeito enorme. É muito pequeno. Dizem isso algumas vezes, é verdade. É verdade. Digo-te, João, eu li e o livro pode-se ler de duas maneiras. O livro propicia uma leitura rápida, vertiginosa, porque parágrafo a parágrafo chama-nos a atenção. E depois a forma oposta, que eu depois voltei ao início, porque não é um livro de viagens, é um livro introspectivo, é um livro de estado de almas, é um livro de cabeceira, não é? É um livro ético-filosófico. Eu acho que isso é muito interessante. E depois o registro escrito também achei muito interessante, porque tu, como narrador, por exemplo, esses parágrafos finais que eu acho lindíssimos, mas depois, em determinada altura, tu introduzes as personagens no livro, mas libertas as personagens em determinada altura. E nós estamos a sentir as personagens não pelos teus olhos e pelo teu espírito, pelo teu coração, mas como que as personagens existissem independentemente dentro do livro. E isto sucede de uma forma que não é cansativa e que é muito apelativa. Por isso eu digo, estas duas formas de ler. E eu tenho daqueles livros que eu tenho no meu quarto como livros de estado de alma, também como livros filosóficos, que acho muito interessante. Agradeço o comentário. Sim, Avancei com as questões. É isso. Fiz a introdução. Não perguntem dinastias nem nada, que não vale a pena. Não, mas só a propósito do comentário, dizer apenas que, de facto, eu tenho um defeito, além de, que é só um. Calma. Que é não ser escritor. Eu, por mais que eu gostasse, eu tenho consciência que não sou escritor. Eu gosto de escrever. Espero que aquilo que eu escrevo seja interessante, mas não sou escritor.
Isto não me desculpa, obviamente, porque eu sinto que, a partir do momento em que coloco cá fora e à disposição das pessoas este pequeno livro, tenho uma responsabilidade sobre isso. Mas, efetivamente, né, falta-me a capacidade de trazer assim, de ser menos sintético. Eu também sinto isso. Eu discordo, Portanto, Mateus. Eu acho que ele escreve bem. E lá está, eu não sou um consumidor assíduo de livros de viagem, mas talvez pela nossa relação pessoal, não é? Eu nestes livros é uma viagem pela alma, não é? A mim em particular interessa muito. É o estado de alma. Lá está, eu não pessoalmente não me interessa muito saber uma descrição exata, exímia do sítio por onde o viajante passou. Interessa-me saber, tal como acontece durante uma viagem, o que é que isso provoca noutra pessoa, não é? Eu a ler os teus livros todos até agora, eu sinto, ok, ele também sente coisas que eu sinto, não é? Não estamos assim tão desfasados um do outro. Aquelas coisas que eu sinto às vezes quando ando sozinho nas minhas viagens também fazem sentido. Há mais pessoas que passam por aí, não é? E uma coisa que disse que eu gostei muito foi precisamente essa das personagens, não é? Que tal como numa viagem, não é? Que é momentânea, há pessoas que eu nunca mais vou ver, não é? Faz parte, não é? E aqui também não existe essa presunção. É uma coisa que eu gosto muito nos teus livros, é que não existe essa presunção. É tudo muito... É quase cru, que é o que eu gosto, não é? Que é... Dá-me a informação, não preciso de muitos floreados, dá-me essa emoção pura, sem nenhum filtro, não é? E, portanto, discordo. Daquilo que tu disseste, acho que estiveste muito bem neste livro. Não li nenhum dos teus livros ainda, mas eu acho que também há um lado muito bom no ser sintético. Para já, pode abrir o apetite para as pessoas ficarem com essa vontade, precisamente. Eu gosto muito de ir a um sítio e ficar com vontade de ver coisas, porque assim, já tenho um pretexto ótimo para voltar aqui. Ainda bem que não vi tudo, ainda bem. E normalmente também gosto de ir aos sítios e desiludir-me, porque acho que isso faz parte de conhecer as coisas bem. Não há coisas só maravilhosas e só boas, enquanto eu só vi tudo maravilhoso e muito bonito. Completamente. Não conhecia o suficiente. É assim com os sítios e com as pessoas, não é? Claro. E acho que ao mesmo tempo a bondade da partilha de estados de alma, que é muito mais qualitativa do que quantitativa, Claro. faz com que esse livro não se encerre aí, é uma continuidade num outro, vai para um outro, é uma viagem, não é? Sim. Portanto, É a esse minha aspecto, viagem global. Sim. acho que percebo perfeitamente o que o Rui está a dizer, mas pode sentir as duas coisas, Sim, não é? De facto, porque eu ainda há pouco tempo estava a ouvir um podcast da Inês Maria Menezes, e em que ela dizia que o grande segredo do entrevistador é o poder de escuta, e que a mãe uma vez ouviu um programa dela e disse: filha, mas falaste tão pouco sim. Eu disse: pois, mas é isso que se pretende. Claro, exato. Tenho que ouvir, Exato, tenho que dar exato. a ouvir os outros, não é? Sim. E de maneira que acho que isso aí também pode ser um equilíbrio muito, mesmo que não propositado, muito humano. Não é? Sermos veículos. Quase estamos a fazer um raio de... Somos transmissores e condutores de histórias e de vivências. Sim. Isso é muito bonito. E o facto de não te considerares um escritor dá-te outra liberdade. Liberta-te de amarras, de espartilhos. Porque segues o teu tipo de escrita. Não estás obrigado a dizer: tenho que fazer um soneto, 2 quadras e 2 tercetos. Libertas-te muito mais, não é? Sim. Deixa-me, sobretudo aquela coisa, lá está, o volume, não é? Porque a editora, a determinada altura, diz: e se tivesse mais algumas páginas? Pois, mas eu que não tenho mais nada para dizer. Já está aí tudo. Não, é isso. E isso também é um processo giro, porque nós vamos desprender-nos dessas amarras que são só, enfim, não são reais. Os livros não têm todos que ter 200 páginas, não é? Sim, não tem. E portanto, sim. Sobretudo, eu tento que seja honesto. Tudo o resto. Tu disseste que foste 3 vezes ao Egito.
das 3 vezes, tiveste cerca de um mês de cada vez. Exatamente. Foi em termos particulares, já vi que foste viola, portanto, em termos familiares, voltaste pelo desejo de ver, reconhecer, melhorar os conhecimentos. Ou algum outro desafio? Ou tens mais desafios também com o Egito? Tenho mais. Eu fui em três circunstâncias diferentes. A primeira vez na tal viagem da Noruega até a África do Sul, uma viagem sem data para terminar. Portanto, eu quando chego ao Egito, fiquei um mês, porque assim aconteceu. E porque, obviamente, estava na minha rota. A segunda vez foi mais num aspecto lúdico, e a última vez foi em trabalho e foi em preparação de uma viagem que, infelizmente, tivemos que deixar assim parada, que era uma viagem que incluía o Sudão, uma viagem para a Nomad, que partiria de Khartoum e que terminaria no Cairo, e que, infelizmente, por causa da guerra no Sudão, teve que ficar na prateleira. Pronto, foi assim as 3 vezes, mas estou a contar voltar no próximo ano, mais do que uma vez. Eu quero